Olá, Letícia. Vou tentar, nesse breve vídeo, te explicar como é que a gente usa o cálculo tensorial numa aplicação aqui que a gente usa na cosmologia, mas serve para toda a relatividade geral. Então, só uma revisão básica aqui. Do teorema de Pitágoras, quando você quer ter uma distância, né, você tem uma métrica, você define uma métrica para definir distâncias no espaço euclidiano. Geralmente é assim, a distância ao quadrado vai ser o quê? Vai ser a distância no eixo x ao quadrado, mais a distância no eixo y ao quadrado, mais a distância no eixo z ao quadrado. Geralmente o teorema de Pitágoras que a gente vê na escola é c quadrado igual a a quadrado mais b quadrado, ou a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Geralmente é assim que a gente vê na escola, onde cada uma dessas letras representa um dos lados de um triângulo, certo? Aqui o A é a hipotenusa, o B é um dos catetos e o C é outro cateto. Se você tiver fora do plano, no espaço, você pode adicionar aqui mais uma terceira letra, um D. Seria no eixo Z. Continua sendo verdade, só que agora você vai ter uma diagonal de um paralelepípedo, não de um triângulo. Ó, você vai ter uma certa altura que antes não tinha. Então antes estava no plano, agora já não está mais no plano. Deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha. Vai desse ponto a esse ponto aqui. Essa distância é a distância A agora. E B vai ser esse cateto, C vai ser esse cateto e D vai ser esse aqui. Então você tem três eixos, três coordenadas. Muito bem. Na relatividade geral e na relatividade especial também, você não tem mais a distância definida como essa maneira, porque isso aqui seria só o espaço. Só que na relatividade você tem uma coisa chamada espaço-tempo, é um contínuo. Então o espaço não é independente do tempo e o tempo não é independente do espaço. Porque a única coisa que é constante na relatividade é a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz, por ser constante, você precisa considerar o espaço e o tempo como sendo voláteis, eles não são mais constantes. Daí surge a ideia de intervalo entre eventos. O que é o intervalo entre eventos? É definido como um S, vou colocar aqui, intervalo. Intervalo entre eventos. Esse intervalo aqui ele é bem útil na física. Então é definido como a letra S. S quadrado é igual ao quê? Vai ser igual sua coordenada temporal ao quadrado. Daí cada livro tem uma notação. Tem livros que colocam mais, tem livro que coloca menos. Vou usar a notação que eu aprendi, eu usei o menos aqui. Mas ambas dependem do livro, tá? Tem livro que ensina mais, tem livro que ensina menos. Nesse sinalzinho aqui, vou colocar o menos porque foi o que eu aprendi. Fica assim, fica a parte espacial tudo negativa. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então aqui você tem agora uma estrutura quadridimensional. É como se fosse um vetorzinho lá que você teria no espaço euclidiano, tridimensional, só que agora quadridimensional. Tem a dimensão tempo, que seria a quarta dimensão. Ok. Na cosmologia, interessante que isso aqui não é, ó, veja só, isso aqui a gente está considerando sistema de unidades naturais, tá? Unidades naturais. Unidades naturais. O que significa isso? Eu estou considerando todas as constantes igual a 1. Velocidade da luz igual a 1, constante de Planck igual a 1, tudo igual a 1, tá? Então, todas as constantes físicas da natureza, estou chamando de número 1. É um número puro, certo? Ok? Então, estamos aqui falando de 1. Tá? Isso a gente chama de unidades naturais, tá? Velocidade da luz igual a 1. Dessa forma fica apenas essas letras aqui, não precisa aparecer as constantes. Que é comum aparecer um C vezes ΔT aqui. Mas vamos deixar do jeito que está. Tranquilo? Bom, isso aqui na relatividade geral, ok? Na relatividade aplicada à cosmologia, é comum aparecer isso aqui, ó. Você definiu o intervalo como sendo
delta t ao quadrado. A gente já vai chegar na parte dos tensores, tá? Menos esse azinho, que é uma função do tempo, vezes a parte espacial. X quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado. O que é esse azinho aqui? Esse A minúsculo. Ele tem um nome. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Eu esqueci, agora me fugiu o nome. Enfim, imagine que o universo, quando você analisa ele numa certa escala, ele tem umas propriedades físicas bem interessantes. Uma delas é isotropia, isotrópico, o que mais que ele pode representar? Que é constante, como é que é? Ele é constante a massa dele, é uniforme, a massa é uniforme, bem espalhada. Você vai entender aqui, ó, quando você olha as galáxias elas têm mais ou menos esse formato aqui, uma espiral, né? Isso aqui é a escala galáctica, certo? Muito bem, estamos no grupo de galáxias, tá? O que você apresenta? O que você vê nessa imagem? Nessa imagem, a gente está na ordem de milhões de anos-luz, né? Então, por exemplo, aqui a distância entre as galáxias aqui é de 2,3 milhões de anos-luz, ok? Essa é uma escala. Então, esse A de T aqui, na verdade, a gente chama de escala cosmológica, você já vai entender. Ok, tudo uma questão de escala. Essa escala aqui, ó, a distância entre as galáxias está na ordem de 2,3 milhões de anos. A essa distância você consegue diferenciar uma galáxia da outra, você consegue ver a velocidade de cada uma, você vê que uma tem mais massa que a outra, então você tem uma distribuição de massa que não é uniforme, tá? Muito bem. Se você aumenta a escala, você vê essas galáxias aqui, ó, como sendo um ponto. Então, um grupo de milhares de galáxias, quando você aumenta a escala, você vê eles como sendo, na verdade, um pontinho. É um pontinho e tem vários pontinhos assim, ó. Essa ainda não é a escala cosmológica, tá? Essa é só uma escala um pouquinho acima dessa aqui, ó, onde um grupo de galáxias é um ponto. Muito bem? Na cosmologia é isso mesmo, tá? Um grupo de galáxias, o grupo local, por exemplo, que tem 40, 50 galáxias aqui ao redor da Via Láctea, a gente considera na cosmologia como sendo um pontinho. Muito bem. Só que esses pontos, eles estão ainda há uma distribuição assim desigual. Tem lugares que tem muitos pontos, tem lugares que tem poucos. Ainda o universo não é isotrópico e não é homogêneo. Essa é a palavra que eu estava procurando, homogêneo, tá? Então, duas palavrinhas interessantes aí que a cosmologia, o princípio cosmológico necessita, que o universo seja homogêneo e isotrópico. Por que ele não é homogêneo? Porque há uma diferença de massa, nessa escala, né? Você consegue ver mais massas, mais pontinhos aglomerados em alguns cantos, em outros não. E por que ele não é isotrópico? Porque não importa a direção que você olhe, sempre vai ter alguma galáxia a mais de um canto do que no outro, ok? Ou um grupo de galáxias a mais, né? Você vê aqui, ó, nesse desenho aqui, você percebe que, ó, aqui tem um grupo aqui tem outro grupo, aqui tem outro grupo, aqui tem outro grupo, e aqui tem uns espalhados aqui no meio. Muito bem. Existe uma escala ainda maior, que é a escala do megaparsecs. Quantos megaparsecs? Acho que é na ordem de centenas de megaparsecs. Que tudo isso aqui que eu desenhei, vou desenhar aqui para baixo, ele está representado como sendo um borrão. É um borrão. Tá? É um borrão. E esse borrão, ele é uniforme e isotrópico. Então, nessa escala, se você olha o universo nessa escala, que escala é essa? Dentro dessa escala, você pega aqui uma distância. Dentro dessa distância, a partir dessa distância, se você analisa o universo, essa distância Azinho de T. Então, nessa distância, nessa escala aqui, que a gente chama de escala cosmológica, o universo apresenta duas propriedades. Ele é isotrópico e ele é homogêneo. Então, aqui, ó. Isotrópico, homogêneo. Ok. Então, essa é uma escala. Que escala que é essa? Da ordem dos megaparsecs. Quantos megaparsecs? Centenas de megaparsecs. Eu não lembro o valor exato, sei lá, 200, 300, 100.
Eu vou chutar que seja uns 200 megaparsecs. Não lembro, realmente não lembro o valor. Vou até ver aqui se eu tenho nas minhas notas de aula aqui, que eu tive aula disso. Vamos ver se eu cheguei a anotar o valor da escala cosmológica. Deixa eu ver aqui. Ó, o valor da escala cosmológica. Deixa eu só dar uma espiada aqui nas minhas notas de aula, tá? Cadê? Eu devo ter anotado isso. Bom, enfim. Tô despreparado aqui. Era pra mim te ajudar e tô fazendo você perder tempo vendo essas informações. Tudo bem. É na ordem dos megaparsecs, ok? Mas eu acho que é isso aqui. 100 megaparsecs, 200. Deve ser nessa faixa, tá? Não lembro o valor exato. Mas que seja. Se for 100, 200 está dentro, entendeu? É maior que a escala cosmológica, tudo bem? O cálculo é só numérico aqui, não importa. Mas para cada era do universo, aqui esse t representa uma era, esse tempo aqui é uma função, né? O a de t é uma função. Para cada era, o a era é diferente, tá? Então, na era atual, tá nessa faixa aqui de 100, 200 megaparsecs. Sei lá, na época do Big Bang, o universo era homogêneo isotrópico numa escala muitíssimo menor. Estamos falando aí de uma escala subatômica. A nível subatômico, menos de 1 angstrom, né? O universo apresentava essa propriedade, ok? Então, para cada era do universo, na cosmologia padrão, esse A de T ele tem um tamanho, e esse A de T que rege toda a dinâmica da cosmologia. Muito bem, onde que entra a relatividade nessa discussão? Aonde que a gente começa a mexer com cálculo de tensores, que é o que você quer saber. Essa expressão aqui de cima, que eu estou circulando nesse instante, a gente pode reescrever de uma forma tensorial. Da seguinte maneira: o intervalo entre dois eventos vai ser o tensor métrico Gemini vezes esses tensores de primeira ordem aqui. Aqui que mora o início do cálculo tensorial aqui no que eu vou postar para vocês. Quando a gente tem índices repetidos, existe uma coisa chamada notação de Einstein. Sem a notação de Einstein, isso aqui a gente escreveria da seguinte maneira, ó. Sem a notação de Einstein. Isso aqui é a mesma coisa aqui, somatório em Mi, somatório em Ni, de dxmi, dxni, Gemini. Tanto faz, esse Gemini aqui pode ser tanto para cá ou para lá, nada mesmo, tá? Esse Mi e esse Ni variam de 0 a 3 ou de 1 a 4, tá? Vai de 0 a 3, 0 a 3. Por quê? Porque a gente tem 4 coordenadas, x, y, z e o tempo, certo? Então, por isso que 0 a 3. O 0 é o tempo, 1 é o x, o 2 é o y, o 3 é o z. Muito bem? Só que na notação de Einstein, o que a gente tem? Quando tem índices repetidos, automaticamente você retira o somatório. Então, o Einstein, quando percebeu isso aqui, ele falou, vamos criar minha notação. Então, o Einstein criou essa notação aqui, ficou conhecida como a notação de Einstein. Você retira o somatório. Daí fica assim. Como assim índice repetido, Elton? Aqui, ó, você tem um Mi aqui, você tem um Mi aqui, você tem um Ni aqui, você tem um Ni ali. Então, tem índices repetidos. Se tem índices repetidos, automaticamente tem uma soma associada. Então, existe uma soma associada ao Mi, existe uma soma associada ao Ni. Muito bem. Como é que eu faço essa soma? Então, primeiro você fixa um valor para Mi e varia o Ni. Então, vou fazer um exemplo aqui. Ficaria assim. Eu vou começar com 0. Z. 0, 0, 0. Então, vou começar assim. dx 0 vezes dx 0. Depois, G 0, 1. Estou fixando o 0, tá? Fica dx. O Mi é 0, então o Ni sempre vai ficar 0 aqui. E o dx Ni é dx1. Depois, G02, dx elevado a 0, dx02. E por último, G03, dx0 e dx3. Eu vou colocar um 3 lá em cima. Ok?
Para você fazer essa conta aqui, você precisa saber conhecer quem? Precisa conhecer pelo menos o tensor métrico. Então, no nosso caso ali, a gente está falando de um sistema isotrópico, homogêneo, o tensor métrico vai ter essa cara aqui, ó, o G, para que seja um sistema isotrópico homogêneo, ele vai ter essa cara aqui, o tensor G mini. Ele vai ser assim, ó. Ele vai ser 1 aqui, vai ser menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui, tudo zero. Tá? Ele só pode ter valores na diagonal. Por quê? Porque a gente está dizendo que ele é isotrópico e homogêneo. Então ele não pode ter componentes cruzadas, ele não pode ter um valor no eixo y e uma combinação linear de x com y. Tá? Ele tem que estar uniforme, não importa para onde você olhe, ele tem que ser uniforme e isotrópico. Isso matematicamente se expressa através de uma diagonal pura. É uma matriz diagonal, o resto é tudo zero, é nulo. Então, G00 é 1, beleza. Então, G00 é 1. Nem vou colocar aqui, 1. dx0 com dx0 fica dx0 ao quadrado. Beleza. G01, G01 é 0. 02 é 0, 03 é 0, porque são termos cruzados daqui da matriz. Ó. Esse aqui é o G00. Aqui, o 0 aqui seria o G01. Tem outro 0 aqui que é o G02. E tem mais outro 0 aqui que é o G03. Então, os únicos elementos que não são nulos serão G00, G11, G22 e G33. Então, nem vou fazer, a conta vai além, né? Eu só comecei fixando o Mi igual a zero. É uma somatório que tem 16 somas, tá? Só que todas as somas que tem o G mini com o Mi diferente do Ni, tá vendo? São os termos cruzados, é zero. Então só sobra G00, G11. Então é isso que eu vou fazer. Quanto que é G mais? G11. G11 é menos 1. Então fica menos 1 vezes quem? Vezes o dxmi, dxni, que é x1, x1. Vai ser o dx1 ao quadrado. E assim por diante. Vai ficar menos 1 aqui, dx2 ao quadrado. Depois mais o menos 1, dx3, ambos ao quadrado. Que no final vai ficar como assim? Vai ficar dx0 ao quadrado, menos, vai ficar a somatória aqui em evidência, dx1 ao quadrado, mais dx2 ao quadrado, e mais dx3 ao quadrado. Certo? Quem é dx0, quem é dx1? Daí você vai precisar definir quem é dxmi. Dxmi vai ser quem? Você tem que criar lá, você já tem que conhecer esse tensor de ordem 1, que é o vetor. É o quadrivetor, como é que é? Posição, né? Vai ser o dt, vai ser o dx, o dy e o dz, certo? Esse é o quadrivetor dxmi. Então, no lugar do dx0, esse aqui seria o dx0, né? Esse aqui seria o dx1, esse aqui é o dx2, esse aqui é o dx3. Então, no lugar do dx0, você vai colocar quem? Vai colocar o dt. Então, vai ficar dt ao quadrado. Menos dx1, dx1 é o dx ao quadrado. Mais dx2 é o dy, dy ao quadrado. Mais dx3 seria o dz. Pronto. Você tem aí o evento, né? O evento entre dois eventos. Perdão. Você tem aí o intervalo entre dois eventos. Muito bem? Que é o que a gente definiu lá no comecinho. Só que agora escrito de forma o quê? De forma tensorial. Entendeu? Então, na forma de tensor, a gente escreve assim o evento entre dois eventos. O intervalo entre dois eventos. Muito bem. Ah, uma diferença. Por que eu não coloquei aqui o ADT? Porque eu estou me referindo lá ao primeiro, tá? A esse primeiro intervalo. O intervalo da cosmologia não é menos 1 aqui, é menos ADT. Em ambas as partes aqui, ó. Então ficaria tudo isso vezes ADT. Aqui em evidência, né? Ó, da cosmologia ficaria assim, ficaria dt ao quadrado, menos o ADT, que é a escala cosmológica, vezes daí a parte
a parte espacial da equação. A parte temporal fica para fora. Entendeu? Esse aqui é da cosmologia. Esse do lado de cima lá é da relatividade especial. Acho que isso daí explica mais ou menos, bem resumidamente. Enrolei um pouquinho, mas tem que enrolar um pouquinho, porque muita coisa aqui eu tive que reler. Por exemplo, esses megas parse aqui eu vou ter que rever. Depois eu te falo no WhatsApp o valor exato, que eu tenho que pesquisar. Mas enfim, tá nessa ordem aqui a grandeza. 200 megaparsec, 100 megaparsec, nunca lembro o valor exato. Tranquilo? Então isso aqui é um resuminho de como você proceder cálculos com tensores, tá? Cálculo tensorial. Isso aqui é o início, tá? É uma introdução. O resto você tem que pegar por você lá. Pega os livros e dá uma lidinha, mas você já tem uma ideia de como que faz o cálculo. Tranquilo?